Você deve adorar a Deus conforme Ele decretou. Você deve viver uma vida cristã conforme Ele mandou. O correto é passar pela porta da frente, chegar mais cedo, sentar no banco, ajoelhar. Deus quer falar com você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Não fie a sua fé na igreja, nem na doutrina dela, nem no pregador dela. Senão você vai dormir, você vai cair. Isso aconteceu. Como é triste. Qual foi a causa então dele ter dormido? O que levou ele a dormir? Notem, ele está sentado em uma janela. Todos estão sentados em bancos no chão. Ele subiu numa janela para assistir o culto de uma janela. E o que temos em uma janela? As janelas dos templos, como em qualquer lugar, servem para ventilar, tirar o calor e para ter visibilidade. De maneira que ele, sentado na janela, ele tinha a visão do que ocorria lá fora, nas ruas e nas praças. Ele via a movimentação das ruas, ele via mulheres passando na rua, vendedores ambulantes, ao mesmo tempo que olhava para o culto. O que levou então ele a adormecer? Num poderoso sermão, numa poderosa ação do Espírito Santo, num culto vivo. Eutico estava dividido entre o que Paulo pregava, entre o culto e aquilo que estava na rua. Ora olhava para a rua, ora olhava para o culto, de maneira que não pôde se concentrar o suficiente, nem absorver o que estava sendo dito, nem ser visitado pelo Espírito. Então adormeceu. Por que as pessoas dormem? Dormir na fé, se esfriam. O culto se torna entediante. Não consegue prestar atenção no louvor que está cantando. Não entra na mensagem. O culto não traz mais entusiasmo, alegria. Ainda que o Espírito esteja assistindo, ele não é alcançado. Por quê? Porque o coração dele está dividido entre o que acontece aqui dentro e o que acontece lá fora. O coração dele está dividido entre Deus e o mundo. A adoração é dividida entre Jeová e Baal. Essa tem sido a causa do Espírito estar se extinguindo e de haver sono na igreja. É uma adoração dividida e o Senhor não aceita isso. Acompanhava o culto e o mundo. 1 Reis 17 tem uma passagem peculiar, parecida. Israel está extremamente dividida com o reinado de Acabe. Baal está sendo adorado, mas eles são israelitas. Elias veio, por que cochear em dois pensamentos? Se Deus é Baal, sigam. Se é Deus, sigam. O que Elias disse? Por que vocês estão divididos na adoração? Jesus em Mateus 6, 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois há de agradar um e desagradar outro. Deus não aceita uma adoração dividida, um culto dividido, uma oração dividida, uma fé dividida, um ministério dividido, um coração dividido. Foi isso que causou sono em Eutico. É isso que está causando sono em alguns jovens, em alguns irmãos. Notem, o que é a janela? O que é o buraco da fechadura? O que é uma luneta? O que é um telescópio? O que é um binóculo? São lugares que possibilitam a visibilidade, ver. E dali Eutico via o quê? Toda a cidade. Aquela janela é a janela que Satanás convidou Cristo para olhar. Ei, vamos olhar para o buraquinho da fechadura? Vamos olhar para a janela? Veja
veja o luxo, veja os atrativos, veja o conforto. E isso nos divide. Isso esfria. Quando Paulo fala, não extinguais o Espírito Santo, 1 TS, capítulo 5, fala do crente verdadeiro, que pode extinguir a ação vivificadora do Espírito na vida dele. Você sabe que a mensagem que eu mais gosto, que eu mais falei aqui, é das lealdades competindo. Das lealdades competindo. 2 Crônicas 25, 2, é a história do rei Amazias. E a Bíblia diz que Amazias buscou o Senhor nos seus dias, mas não com inteireza de coração. O reinado de Amazias foi um fracasso. Por quê? O coração dele estava dividido. Irmãos, eu estou falando aqui, talvez na minha ignorância, na minha incapacidade, porque eu não sou um pregador letrado, eu não tenho uma boa fala, eu sou até fervoroso, eu reconheço. Gritar eu sei. Mas eu estou falando da grande batalha da sua vida. O espírito militando contra a carne contra o espírito. Ali a ideia é novo homem contra velho homem, nova natureza contra velha. E quando o coração está dividido, a velha prevalece. Você está adorando na janela? Seu coração está dividido. Tantos ídolos, tantos deuses, tantos senhores. Aqui ninguém nunca pediu perdão pelo segundo mandamento. Não adorarás, não farás para ti imagem de escultura, nem as dará culto, nem adorará elas. Idolatria, isso está dentro do campo católico. Querido, idolatria é você colocar no coração tudo. É colocar no lugar de Deus, no seu coração, tudo que pertence a Ele. É fazer de qualquer coisa objeto de culto. Coração dividido. Isso é a causa do nosso esfriamento. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, jovem. Gasta com Ele. Viva para Ele. Que mais que o texto diz? E adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu. Caiu. Por que ele caiu? Note, a Bíblia fala aqui que eles estavam no 3º andar. Era um pequeno prédio. O culto estava sendo feito em cima. Era um lugar muito alto. Eutico caiu. Sofreu uma queda. Caiu. Agora, por que Eutico caiu? Primeiro, dormiu. Por causa do sono, caiu. Por que ele caiu? Porque ele estava em lugar indevido. A janela não é um lugar de adorar a Deus. A janela não é um lugar de estar em um culto. O lugar correto é na nave do templo, nas cadeiras, nos assentos. Ele estava em lugar indevido. O que Eutico fez aqui? Olha só, ele criou um método novo de adorar o Senhor. Ele saiu do casual. Ele criou um método diferente de adorar o Senhor. Não, eu não vou fazer o casual, eu vou subir em uma janela, e de lá eu vou adorar o Senhor. Ele estava em um lugar indevido. Eutico estava em um lugar sem segurança alguma. Uma pessoa que está em cima de uma janela, a qualquer momento ela cai. Por que nós caímos? Olha só, porque o sono
fez com que ele não conseguisse se sustentar. E obviamente ele caiu. Queridos, uma vez que o Espírito Santo vai se extinguindo por causa do nosso coração dividido, nós passamos a criar um novo modelo de cultuar a Deus. Vós sois o que justificai a vós mesmos. Nós estamos em um lugar indevido. Nós não estamos fazendo conforme a palavra. O João 4 diz assim, Deus é Espírito, e importa que aqueles que adorem, adorem em Espírito. Isso aí você sabe. Mas adorem em verdade. O que é isso? Você deve adorar a Deus conforme Ele decretou, conforme Ele ordenou. Você deve viver uma vida cristã conforme Ele mandou. O correto é passar pela porta da frente, chegar mais cedo, sentar no banco, ajoelhar, começar o louvor. Eutico, não. Eu quero fazer do meu jeito, da minha maneira. Querido, estando ele na janela, ele estava em um lugar que ele não podia se sustentar. A qualquer momento ele pode cair. Se você seguir a sua própria lei, se você seguir o seu próprio modelo de cristão, você está em um lugar que você não pode se sustentar. Você vai cair como os fariseus. Ele estava em um local indevido. Ele criou um método particular. Existe uma geração que mais tem feito do que a nossa? Cada um crê de um jeito, faz de um jeito, caminha de um jeito que ele próprio criou. Mas esse lugar é perigoso, é escorregadio. Você corre o risco de cair a qualquer momento. Por que ele caiu? Porque não conseguiu se sustentar. O que é isso? Provérbios 3,7, escute. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme a Deus e aparta-se do mal. Eutico foi sábio aos seus próprios olhos. Irmãos, Romanos capítulo 12 diz, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais aprender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você deve ser cristão conforme a vontade de Deus. Você deve cultuar conforme a vontade de Deus. Você deve conduzir sua vida, seu dinheiro, seu corpo, suas relações conforme a vontade de Deus. O que é o princípio regulador do culto que os puritanos criaram? Simples. Deus deve ser adorado conforme Ele decretou. Só isso. Esse é o princípio regulador. Eutico saiu deste princípio. O lugar seguro, veja só, o lugar inseguro, a janela. O lugar seguro, o chão, a cadeira. O lugar inseguro, sabe aos próprios olhos. Vós sois o que justificai a vós mesmos. É a sua própria lei. O lugar seguro, a vontade de Deus. Por isso que tem pessoas caindo, criam seu próprio caminho. Quem já leu aqui o Peregrino, ou no original o Progresso do Peregrino, um livro fantástico. Você vê o peregrino seguindo da cidade da destruição para a cidade celestial. Quantos atalhos aqueles que começam com ele? Flexível, loquaz, moralidade. Eles pegam atalhos. O sábio aos seus próprios olhos. E eles vão para outro caminho que julgam. Meu querido, Isaías 26 fala que eis que eu enviei um espírito de profundo sono sobre eles. As pessoas ficam cegas. E o que acontece no decorrer do livro? Essas pessoas que tomaram atalho morreram, foram pegas
caíram. O lugar seguro é a vontade. Por que caiu? Porque estava no lugar indevido. Não é só o motivo da sua queda, mas ele caiu por causa do sono. O sono não deu a ele condições de se sustentar. Caiu. E caiu porque estava no lugar inseguro. Então olha só a reação em cadeia. Primeiro, o coração dividido faz com que o espírito seja extinto. O espírito se extinguindo faz com que eu não tenha discernimento, faz com que minha mente se cauterize, meu coração endureça, de forma que eu não consigo mais discernir a vontade de Deus. E eu caio, ocorre a queda. Alguém aqui tem caído? Tropeçado? Por escolher outra vereda, outro meio, outro modo? Jesus não foi claro? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,17, e nenhum outro nome é dado aos homens a qual sejamos salvos. Não há outro meio, meu irmão. A reforma não veio alargar a porta nem um caminho, veio nos dar condição de passar por eles. Se você gostou do vídeo, então, estarei deixando esse outro, para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas, é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.